Olá, sou Luísa Pontes, estou participando do congresso e falo aqui de Fortaleza, Ceará. E o tema do meu resumo simples se chama Revisitando a Questão Social nos Contos de Moreira Campos, letramento literário com bate-papo em sala de aula. Moreira Campos é um contista aqui de Fortaleza e ele se consagrou. Ele foi professor da Universidade Federal do Ceará e se consagrou como um dos melhores contistas que nós temos. E o que esse trabalho vem a desenvolver? Nós fizemos um letramento literário, nós focamos em 3 contos do Moreira: Portas Fechadas, O Preso e Os Meninos. Destacamos as suas características sociais. E para incentivar a leitura em sala de aula, durante o processo de letramento digital, eu desenvolvi a metodologia do estudo de caso, onde eu incentivei a leitura, trabalhei um projeto de leitura, chamando a atenção para os contos do Moreira Campos. E além desse estudo de caso, eu também desenvolvi uma pesquisa descritiva, porque fiz questionários para saber que tipo de leitura nossos alunos do primeiro ano do ensino médio gostam de desenvolver. E percebi que uma grande quantidade de alunos optam por literatura estrangeira, tipo americana, a inglesa. Poucos, mais ou menos, optam por uma literatura brasileira e pouquíssimos apreciam a literatura cearense. Então, a paralelo a tudo isso, eu desenvolvi um projeto de leitura em sala de aula, com o objetivo de incentivar. Então, isso foram os meus resultados, né? A leitura, através da leitura desses contos, a gente fez um bate-papo, trocamos algumas ideias, e eu falei um pouco da obra do autor e também das principais características. E com o letramento literário, eu também puxei o letramento digital, porque apresentei um vídeo autobiográfico da vida do autor, chamado Perfil, que foi desenvolvido aqui pela TV Assembleia. Então, meu aluno do ensino médio, do primeiro ano, nas minhas aulas de redação, eles tiveram acesso a conhecer o que é o conto enquanto gênero textual, a sua importância e, paralelo a tudo isso, durante o processo de letramento, no estudo de caso, ao todo foram analisados 16 alunos, não todas as turmas do primeiro ano. É um estudo de caso, eu cortei, eu fiz uma amostra desse número de alunos. Eu percebi que na verdade, há um interesse, que o nosso aluno tem que ser motivado e que realmente não se conhece a literatura cearense por grande desinformação. Então, esse revisitar foi interessante, por quê? Porque fez com que eu trabalhasse essas questões de incentivo à leitura e a questão social. Há um tema que une esses três contos, que é a questão da morte, Então, isso também foi muito questionado em sala de aula. As palavras-chave são conto, letramento literário, a questão social e a morte. Por que a questão social? Porque o Moreira, ele trabalha muito essa desigualdade social, E os 3 contos abordam a morte. Portas Fechadas, a garota de 20 anos que é picada por uma cobra e morre. O Preso é o agricultor que joga um pedaço de pau, fere o filho do juiz, é preso, se suicida porque não quer ficar preso. E Os Meninos é uma senhora que sofre de mesentérica, já decadente, cuida desses meninos que são primos e acaba morrendo. Então, é interessante que o tema morte está presente. A questão social, porque são pessoas humildes, pobres, E vivenciam toda essa dor, toda essa circunstância social. Então, nesse meu trabalho, nesse meu estudo de caso, de pesquisa bibliográfica, eu pude perceber todas essas nuances, essas particularidades, para que o trabalho se tornasse bastante rico, E, lógico, no final, os resultados esperados seriam justamente o quê? O incentivo à leitura, Permitir que o nosso aluno conheça o conto, analise e interprete o conto,
não só do Moreira, mas também que hajam outras possibilidades. E, fechando aqui a ideia, que ele conheça o que é um conto enquanto gênero textual. Que um conto, ele tem um enredo, ele tem personagens, ele tem um tempo, tem um espaço, né? E o Moreira, ele tem 3 etapas. No primeiro momento, um conto mais longo, no segundo momento é um momento de transição, e no terceiro momento é um conto curto, no caso os meninos, né? Um conto bem mais curto, né? Então, não menos importante, né? Então, a gente percebe uma evolução durante o processo de característica e desenvolvimento da ideia dos contos em Moreira Campos. Então, a gente percebe todas essas particularidades. E é isso. Muito obrigada e bons trabalhos, que nós tenhamos grandes estudos, grandes êxitos no desenrolar dessa nossa trajetória, né? E sou muito grata para participar do estudo de forma online. Realmente é um resumo simples, mas que permitiu que eu desenvolvesse um artigo científico. E agora no doutorado, né, eu pretendo, logicamente, aprimorar esses conhecimentos, estudar cada conto desse, fazer outras experimentações e colocar não só um bate-papo, mas permitir que o nosso aluno ele escreva, né? Ele produza um texto. Claro, se ele conhece o conto, se ele sabe o que é um conto e ele sabe interpretar, ele terá condições de escrever. Então, a Magda Soares, no seu livro de letramento literário, ela fala muito isso, que é interessante que o aluno saiba o que é, como e para quê, né? Se ele não conhece o estilo, como ele vai escrever? Como ele vai se sentir motivado? E a leitura é isso. Nós, professores, não podemos impor a leitura. É uma coisa que você tem que conquistar o aluno. Então, ao final do meu processo de doutorado, eu vou propor um projeto de leitura, que já faço na minha escola, né? A escola aqui em Fortaleza, onde sou professora do ensino médio, né? Então, esse projeto de leitura não só permite a leitura do conto do Moreira Campos, mas também de outros autores. E é isso, e eu me sinto assim muito feliz, honrada por estar trabalhando essas questões, né? Por que a questão social? Porque o Moreira, ele trabalha muito com essa coisa do desnivelamento, né? De quem tem poder e quem não tem, né? Por que a Madalena morreu? Porque o irmão, ao pegar, sai da fazenda, vai à casa do coronel, não quer incomodar o coronel, ele demora muito para chegar com esse antídoto, com esse soro para poder dar à irmã. E aí o que acontece? A irmã acaba morrendo. Isso no conto Portas Fechadas. Por que os meninos, essa velha senhora acaba morrendo? Porque ela é uma senhora desvalida, está doente, mas mesmo assim, não tendo muito a oferecer, ela tenta cuidar desses meninos. E o Inácio, no conto Preso, ele comete o suicídio por quê? Porque ele está desesperado, ele não quer ser preso, né? E ele diz, né, outra característica do conto do Moreira, não me prendam que eu não tenho paciência de ser preso, né? Então isso é uma coisa muito forte. E ele acaba cometendo suicídio, né? Então o Moreira, ele consegue, nesses 3 contos, né, que os 2 da primeira fase e o último da última fase, fazem com que ele faça digamos assim, uma análise dessa questão social e traga à tona tais questões, né? Mesmo que seja um tema polêmico, que seja a morte. Então é isso, agradeço aqui a atenção de vocês, que tenhamos um bom evento, que tenhamos um bom congresso. Obrigada.